E aí, camaradas, tudo em paz? Vamos para a parte 2 do nosso vídeo, Caborés e Corujas, o mal permanece. Bom, pegando de onde a gente parou no outro vídeo, a gente estava falando sobre o finalzinho da ditadura militar. E nesse contexto, camaradas, a gente tem que entender que continua aquela lógica de aderência das elites políticas regionais às elites políticas estaduais e também às questões nacionais. Uma das características principais desse período da época militar é a união de castros e girões. No Nordeste brasileiro, e principalmente no interior do estado do Ceará, foi muito comum o apoio irrestrito ao regime militar de 64 a 85. Isso permitiu com que os militares pudessem, inclusive, manter eleições municipais, pois basicamente todos os grupos políticos regionais aqui no interior do estado do Ceará aderiram a ditadura militar. Inclusive, alguns estudos mostram que existiam disputas para ver quem era mais fiel ao regime militar dentro dessas elites regionais. Para a gente ter uma ideia, em algumas cidades, as eleições municipais eram disputadas entre dois candidatos do mesmo partido, que era o Arena, o Partido dos Militares. Um exemplo disso aqui em Morada Nova foi a eleição de 1977, em que os dois candidatos, Isaías Castro e Franciné Girão, eram da Arena. Ou seja, camaradas, quando falamos em oposição no contexto da ditadura militar, lembrem, eles eram oposição um ao outro, nenhum era oposição à ditadura militar. E obviamente que dentro desse conjunto de interesses próprios de cada grupo, havia conflitos, e esses conflitos levavam à criação de novos grupos que se tornavam oposição simplesmente pelos seus próprios interesses, e não pelo interesse da população em geral. O regime militar foi acabando, e como sempre, a elite política moradanovense se adaptou muito bem às mudanças, agora ganhando uma fachada de defensora da democracia, que eles nunca tiveram. E é importante da gente dizer isso com todas as letras, camaradas. Não existe defesa da democracia de nenhum dos grupos, nem Girões, nem Castros, nem os outros nomes que virão a ter. Essa transição da ditadura para a democracia demonstra mais uma vez que é só uma aderência às mudanças do contexto nacional e estadual. Absolutamente nenhum tipo de defesa da democracia vem desses dois grupos durante a ditadura militar. Bom, a gente vai saindo da ditadura e a gente tem eleito Franciné Girão em 82 e em seguida vem a acirrada disputa de 88. E aqui é onde surgem os termos coruja e caboré no contexto da eleição municipal de 88. A disputa entre Girões e Castros estava bastante acirrada e naquele ano, 1988, morreu uma figura importante para o grupo dos Girões, era o seu líder, o chamado Chico Perbuari, que era deputado estadual. Com a morte de Chico Perbuari, foi colocada para ser candidata a sua mulher, Auxiliadora Damasceno. O grupo dos Castros escolheu o ex-prefeito Isaías Castro com o vice Oceano Ântua. Alguns populares diziam que o vice-candidato do Isaías Castro, o Oceano Ântua, se parecia muito com um caboré. Caboré é essa ave típica aqui do Nordeste que está aparecendo na tela. E esse é o Oceano. O grupo dos Castros não ficaram ofendidos com essa denominação de caborés. Pelo contrário, eles assumiram esse nome como identidade política do grupo ligado aos Castros. O grupo dos Girões, para não ficar para trás, e tendo uma mulher como candidata, Auxiliadora Damasceno Girão, passou a se auto-intitular Corujas. Percebam aqui, camaradas, que as duas aves têm um parentesco grande, assim como Girões e Castros. E isso mostra que esses grupos nunca foram, de fato, oposição um ao outro. Essa oposição é muito mais circunstancial, dependendo dos interesses que estão em jogo desses dois grupos, e não por ideologia política, projeto popular ou qualquer coisa do tipo. Lembrem, a gente já está mostrando desde o outro vídeo que o povo para esses dois grupos é apenas uma ferramenta de manutenção do poder e dos seus interesses. Essa denominação de caborés e corujas pegou, e é utilizado até os dias atuais, muito embora alguns tenham vergonha de assumir que são, exatamente porque sabem que está por trás da história desses grupos e dos seus interesses. Bom, de maneira geral, camaradas, podemos dizer que os prefeitos e prefeitas que foram eleitas após o regime militar seguiram à risca a cartilha do neoliberalismo, principalmente da década de 90 para cá. O investimento público recuou, diminuiu bastante, e os interesses das grandes e médias empresas se impuseram sobre os interesses públicos. Esses foram os prefeitos eleitos do fim da ditadura até os dias atuais. Em 1988 foi eleita a Auxiliadora Girão. Em 1992 foi eleito Glauber Castro. Em 1996 foi eleito Franciné Girão. Em 2000 foi eleito Adler Girão, que foi reeleito em 2004. Em 2008 foi eleito novamente Glauber Castro,
que será reeleito em 2012, e em 2016 é eleito Wanderlei Nogueira e reeleito em 2020. Bom, camaradas, observem que nos últimos anos, todos eles ligados de alguma maneira, direta ou indireta, à família Girão Castro e, obviamente, aos grupos Caborés e Corujas, que hoje ainda se revezam no poder aqui em Morada Nova. Todos esses prefeitos governaram de acordo com os seus interesses dos seus grupos. E é importante reforçar que, de novo, nós não observamos interesses populares dentro desses grupos. São interesses pessoais, familiares, que não dizem respeito aos interesses da população de Morada Nova. Valeu, camaradas! A segunda parte do vídeo é essa. Eu acho que ainda preciso gravar um novo vídeo, dessa vez não exatamente sobre a história de Morada Nova, mas falar um pouco sobre os últimos anos políticos dessa cidade, para a gente compreender em que contexto a eleição vai se dar. Aguarde em breve. Valeu, camaradas. Até a próxima.